Sejam bem-vindos ao Canarinho Porta da Lua. Esse é o nosso canal no YouTube, canal Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson e é com prazer que recebo vocês nesse espaço virtual para compartilhar as nossas experiências e a nossa alegria, nosso contentamento, dividindo o prazer de criar as aves que nós criamos. Aqui nós criamos canários domésticos, mas esse vídeo pode ser assistido não apenas por quem cria canários, mas por criadores em geral. Aliás, o título do vídeo de hoje é Orgulho de ser criador. Orgulho de ser criador. Nós queremos enfatizar nesse vídeo de hoje o nosso orgulho em criar as aves. De vez em quando nós nos deparamos nas redes sociais, nas mídias sociais, tanto as de relacionamento quanto as mídias de conteúdo, nós nos deparamos com algumas pessoas que, por ignorância ou por não entenderem o processo de criação de aves domésticas, tecem críticas horrorosas aos criadores. Desculpem. Mas nós que criamos aves domésticas, que criamos aves em ambiente doméstico, nós sabemos e temos orgulho e sabemos por que criamos. Muitas vezes nós somos chamados de egoísta porque criamos pássaros em gaiolas. Essas são criadeiras, né? Tem gente que não sabe o que é uma voadeira, tem gente que não sabe nem o que é um viveiro, mas acha que todo pássaro tem que viver livre, voando aí pelos céus. Como se isso fosse possível, né? Acham que os pássaros estão privados de liberdade e estão aprisionados porque estão dentro de uma criadeira, ou dentro de uma voadeira, ou dentro de um viveiro. Não compreendem, não sentaram para estudar qual a origem dessas aves, né? Desde o seu nascimento até a sua morte, onde é que elas vivem, qual é o ciclo de vida delas, qual é o verdadeiro habitat dessas aves domésticas que nós criamos. Quanto trabalho e quanta dedicação nós somos obrigados a depositar dentro dos nossos criadouros para que nós possamos dar dignidade, dar uma vida digna para essas aves. Essas pessoas, elas não conhecem o dia a dia do trabalho de um criador. Elas não conhecem o dia a dia de um canarinho. Ela não conhece o dia a dia de um criador, de alguém que tem que tomar conta realmente de um animal, seja ele um gato, um cão ou uma ave. No caso das aves, geralmente nós começamos com uma e de repente estamos com 10, com 20 e o trabalho é muito maior do que tomar conta de um gato, de um cão, né? O trabalho é enorme, nós temos muito trabalho, mas isso nos dá prazer e nos enche de orgulho porque nós somos preservadores das espécies, não apenas dos canários, no caso nós aqui no Canarinho Porta da Lua que criamos canários. Mas ao criar canários neste ambiente doméstico, nós desestimulamos o aprisionamento das aves silvestres que podem viver em liberdade nas matas, nas florestas, que podem viverem soltas.
Um canário doméstico desse que você vê atrás aqui, se for solto, ele morrerá em menos de 3 dias. Essas aves que estão aqui são mutações, nunca existiram na natureza, porque são frutos de uma seleção que o homem fez em ambiente fechado e que vem selecionando há séculos. Se essas aves pudessem voltar para... Voltar não, se elas que elas nunca tiveram lá, mas se elas fossem inseridas na natureza, logo, logo essa espécie deixaria de existir. Por quê? Porque isso é fruto de uma seleção que só pode ser feita num ambiente controlado. As mutações constituem-se num acervo genético de valor inestimável que as pessoas não conhecem e não sabem. Se de repente aparecesse uma lei proibindo a criação de aves domésticas, por exemplo, dos serinos canários, do que as pessoas chamam de canário belga, nós perderíamos um acervo genético constituído por essas mutações de valor inestimável. Desapareceriam todas essas mutações, porque na natureza, logo, logo, elas deixariam de acontecer, porque isso só acontece num ambiente controlado. Então, nós temos orgulho de preservar e de dar continuidade a essas mutações e de mantê-las, de termos desenvolvido essas mutações e de hoje sermos preservadores delas. Então, quando a gente vê um fel, quando a gente vê um isabelino, seja ele de qual cor seja, quando a gente vê um canário vermelho, seja clássico, seja mosaico, enfim, quando a gente vê as várias cores, os vários portes, as várias mutações que o homem conseguiu desenvolver por séculos e séculos, nós sentimos orgulho nesse trabalho que outras pessoas fizeram e que hoje nós estamos dando continuidade, porque estamos preservando essas mutações que não existiam na natureza, que não existem na natureza, que não existem e que só existem graças a um trabalho paciente, dedicado do Criador de aves domésticas. Então nós somos criadores de aves domésticas, sim, com muito orgulho. Temos orgulho em criar. Estamos num período de reprodução e é um prazer que nós sentimos quando nós entramos dentro do ambiente da criação e nós observamos os canários deitados no ninho, as canárias deitadas, os machos alimentando as fêmeas no ninho, canárias alimentando seus filhotes no ninho. Isso é a continuação da vida. Ah, mas estão presos. Quem disse que estão presos? Quem está preso é quem foi pego, retirado de um determinado local e colocado numa prisão. Essas aves nunca estiveram em outro local. Elas nasceram nesse ambiente, elas vivem nesse ambiente, se reproduzem, crescem e morrem nesse ambiente. Elas não conhecem outro ambiente. Então não existe esse negócio de que as aves estão presas em gaiolas. Eu fico revoltado quando eu vejo pessoas ignorantes que não estudam a vida de determinadas aves, que não podem viver fora desse ambiente, dizerem que essas aves estão presas e que a rigor nenhuma ave deveria viver aprisionada numa gaiola. E não leva esse mesmo conceito para o cachorro e para o gato, por exemplo. Porque se você cria um cão, ele também vive num ambiente delimitado. Não é uma gaiola, mas é um ambiente delimitado, que deve ser o quintal da sua casa ou o interior da sua casa. Porque você não pode criar um cão solto na rua, a não ser que você seja responsável. Da mesma forma, você não pode criar um gato solto na rua. Ele tem que estar dentro de um determinado perímetro, ele deve viver dentro de um determinado ambiente, que tem que ser a sua casa, né?
E ele está num ambiente delimitado, ele não está na selva, ele não está nas matas, ele está vivendo. Os animais domésticos, sejam eles quais forem, eles vivem em ambientes delimitados. O ambiente delimitado da ave é a gaiola, é a voadeira, é a criadeira. E ela não se sente presa, ela não se sente aprisionada, até mesmo porque elas nunca viveram em outro ambiente a não ser nesse ambiente que elas vivem. E onde elas reproduzem, onde elas criam seus filhotes e onde elas têm todo o seu ciclo de vida. Então, para nós, criadores de aves em ambiente doméstico, é um orgulho, porque nós estamos sendo continuadores, preservadores das espécies, tanto dos exóticos quanto dos silvestres que são autorizados autorizada legalmente a sua criação em ambiente doméstico, porque existem aves que foram capturadas e que não conseguem mais se adaptar e retornar para o convívio nas florestas, e os órgãos ambientais de defesa dos animais e que cuidam da defesa dos animais permitem que as pessoas assumam a condição de fiel depositário e tomem conta dessas aves. Não pode vender, mas pode cuidar, pode criar, e elas podem até se reproduzirem no ambiente doméstico. Então a gente precisa estudar, nós criadores precisamos adquirir essa consciência para que nós possamos ter argumentos para conversar com essas pessoas que são ignorantes, mais ignorantes do que nós, no assunto da criação de aves domésticas. O nosso orgulho enquanto criador não deve ser porque eu tenho aquele canário top que vai para a mesa de julgamento e que vai ganhar lá o campeonato brasileiro ou o campeonato da minha região, o campeonato do Nordeste ou o campeonato lá do Sul ou o campeonato do meu clube. Não. O nosso orgulho não deve ser, o nosso maior orgulho não deve ser esse. O nosso maior orgulho deve ser o de nós sermos preservadores das aves, de nós, com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa dedicação, estarmos contribuindo para a manutenção da vida dessas espécies que nós desenvolvemos em ambiente controlado e daqueles silvestres também. Porque quando alguém compra um canário, uma ave exótica, um canário ou uma calopsita ou um diamante de gold, ele está deixando de pegar um coleirinho, está deixando de pegar um trinca-ferro, está deixando de pegar uma graúna, um pássaro preto, um sabiá das nossas matas e aprisionar dentro de uma gaiola. Então nós devemos ter orgulho daquilo que nós fazemos, do trabalho que nós desenvolvemos, e que é muito trabalho. Hoje é sábado. Nós já fizemos aqui um monte de coisas, tivemos aqui um monte de atividades aqui no Canaril Porta da Lua, né? Nós já trocamos papel, esse papel onde as aves, onde caem as fezes das aves, nós já trocamos as grades, já fizemos a mudança das grades, já colocamos alimentos, ontem à tardezinha nós já passamos por todos os bebedouros automáticos, vendo se a água está fluindo para todo mundo. Hoje já vimos se tem alguém doente necessitando, já colocamos juta em quem quer fazer seu ninho, em quem está fazendo seu ninho, enfim, o trabalho não para. E isso só nos enche de orgulho. Isso para nós é um lazer, é uma diversão, é uma terapia, mas além de tudo nos enche de orgulho. Não porque nós temos aqui o melhor vermelho mosaico, ou porque nós temos aqui o melhor Scott Fence, ou porque nós temos aqui um belo exemplar de Lizard. Não porque nós temos aqui um branco recessivo maravilhoso, ou porque nós temos aqui um canela vermelho mosaico de excelente qualidade. Não. É porque nós temos aqui espécies que não haviam na natureza e que nós estamos mantendo. Nós estamos contribuindo para o desenvolvimento, para a manutenção dessas espécies. Nós estamos oportunizando que cada vez mais essas espécies se desenvolvam.
E nesse período reprodutivo estão nascendo muitas aves, muitos canários domésticos que vão dar continuidade a essas mutações. Então, para nós é orgulho. Nós temos orgulho e o nosso orgulho deve ser esse. O nosso orgulho não deve ser apenas por ter um canário campeão. O nosso orgulho deve ser: sou preservador da raça. Eu sou um amante da natureza. Eu sou um amante da ornitologia. Eu ajudo a preservar não apenas os canários, mas todas as aves. Porque quando eu crio as minhas aves domésticas, eu estou desestimulando a prática criminosa e ilegal da captura das aves silvestres. Então, é com muito orgulho que eu crio. E eu tenho orgulho ao ver um ninho com 2, com 3, com 4 canarinhos, filhotinhos de canários que vão crescer e vão se desenvolver, porque é vida. Nós estamos oportunizando o desenvolvimento da vida nesses ambientes, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que o criador de aves, ele é um criminoso porque ele prende as aves, como se todo mundo tivesse nesse rol. Nós temos orgulho de estarmos oportunizando o desenvolvimento da vida, né? Através de um ambiente desse, de um criadouro desse, centenas de aves nascem por ano, né? E vão viver, e vão ter todo um ciclo reprodutivo de vida, e vão se reproduzir, vão acasalar, vão ter filhotes, e vão continuar nesse processo, preservando e dando continuidade às espécies. Nós, criadores, devemos adquirir cada vez mais essa consciência e devemos nos unir, estarmos ligados, associados a um clube e estar motivando esse clube a desenvolver atividades que nos eduquem, para que nós possamos educar as pessoas que criticam tanto, muitas vezes sem conhecimento de causa, né? Essa atividade que é uma atividade tão digna, né? E que dignifica tanto o Criador, porque nós somos responsáveis por dezenas e dezenas de vidas que estão nascendo ou que estão em processo de gestação nesse momento aqui, né? Debaixo das asas das nossas aves. Se você gostou desse vídeo, divulgue e vamos procurar cada vez mais fazer crescer dentro de nós o orgulho de ser criador, não por ter uma bela ave, mas por ser continuadores e preservadores das espécies, né? Por ser amante da ornitologia. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, Canarinho Porta da Lua, aqui no YouTube, compartilhe o nosso vídeo em outras mídias sociais. Saúde, paz, luz e prosperidade.